O Grêmio não venceu, mas conseguiu a classificação para a final do Campeonato Gaúcho e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que deu de errado no primeiro tempo da estratégia do Luiz Castro e a importância da entrada do Gabriel Mack no segundo tempo que nos ajudou a conseguir essa classificação. Gente, primeiro aquele convite clássico, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha, tudo isso é extremamente importante para que esse conteúdo tenha cada vez mais qualidade e chegue em cada vez mais pessoas. Com bastante sufoco nos pênaltis, o Grêmio conseguiu a classificação para a final do Campeonato Gaúcho e agora são dois clássicos grenais, mas foram dois tempos muito distintos lá no Alfredo Jaconi e nesse vídeo a gente vai conversar sobre as escolhas que o Luiz Castro fez, que no primeiro tempo não funcionaram de nenhuma maneira e eu, vocês sabem, acompanharam aqui no canal, era um dos defensores da utilização do Dodi em relação ao Jefinho nessa posição, formando esse tripé de meio-campistas, dadas as ausências, as baixas que o Luiz Castro tinha, mas o Dodi no primeiro tempo não funcionou. E a gente vai agora lá para aquele campinho tático clássico que você já conhece aqui do canal, para conversar sobre a tática do primeiro tempo, a mudança do segundo, que fizeram com que a gente buscasse o empate e a classificação nos pênaltis para a final do Campeonato Estadual. Já aqui do campinho, pra gente conversar daquela que foi a escalação titular, né, do Luiz Castro, com o Vieri posicionado aqui no sistema defensivo, na vaga do Wagner Leonardo, uma novidade que a gente não imaginava, né, o Wagner Leonardo ali com algum desconforto muscular, por isso ele ficou no banco, a manutenção do Balbuena, João Pedro, Pavon pela direita, que a gente já imaginava, Carlos Vinícius, Dodi aqui ao lado do Arthur nesse tripé de meio-campistas, o Amuso lá pela esquerda, apesar do Ramadã titular, jogou boa parte da partida e acho que não fez um mau jogo. E o Juventude desta maneira, né? Rai Ramos, Rodrigo São, Messias, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo, Lucas Mineiro, Mandaca, Talhari, Manuel Castro e o Alisson Safira. Abaixo era o Patrick pelo lado esquerdo. Em característica muda bastante, mas em formação o Juventude jogou com 3 zagueiros, com seus 2 alas, os 2 meio-campistas e os 3 atacantes que ajudam muito no processo de marcação. Vamos conversar sobre o primeiro tempo e sobre o Grêmio, como o Grêmio teve bastante dificuldade de atacar. Vocês estão acompanhando na tela aquela que era a estratégia do Grêmio para o primeiro tempo na hora de atacar. Tá? O Luiz Castro falou na entrevista coletiva que a ideia era ter Noriega, Arthur e Dodi em alturas diferentes do campo. Qual que é o conceito de altura dentro de um campo de futebol? É quanto mais próximo da baliza, mais próximo do gol do adversário. Então a gente vê o Noriega nessa primeira altura, vou chamar assim, né, sendo mais um cara de base de jogada, aqui próximo dos zagueiros. O Arthur numa segunda altura, numa segunda linha, um pouquinho mais à frente do Noriega, mas não tão na frente do Dodi. E aqui o Dodi sendo o cara teoricamente responsável por ocupar esse espaço aqui, que era o espaço que a gente já tinha conversado no pré-jogo, né, que a gente publicou no comecinho do domingo pela manhã ali, do posicionamento que é frágil da equipe do Juventude, que é essa entrada da área que o Grêmio deveria conseguir explorar. Sabendo que o Dodi não tem essa característica de ocupar tão bem esse espaço aqui, o Luiz Castro fez um pedido, e ele falou disso na entrevista coletiva também, que o Amuso caísse bastante por aqui e que o Pavon caísse bastante por aqui, né, que os pontas tivessem essa liberdade para ocupar justamente esse espaço que a gente tanto bate na tecla, que é a entrada da área ou a entrelinha entre os volantes do adversário e os seus zagueiros, Rodrigo São, Messias e Gabriel Pinheiro. Mas a gente viu pouquíssimas vezes o Pavon fazer esse tipo de movimento. O Amuso, pelo outro lado, até fez bastante, mas as jogadas não tiveram muito andamento por ali. Assim, o Pavon ficava aberto e muitas foram as vezes que o João Pedro quase que teve que pedir licença para o Pavon para poder atacar por fora, porque o Pavon não estava posicionado por dentro. Assim, o Grêmio ficou facilmente marcado. Por quê? Vou até retirar o quadradinho aqui para a gente debater. Ó. A bola chegava no Noriega, né? Primeiro volante. O Safira sabia que tinha que marcar o Noriega. Perfeito. O Arthur descia para tentar buscar. O Mandaca sabia que tinha que marcar o Arthur. Isso era muito bem definido. O Dodi tentava se posicionar aqui para receber um passe. O Lucas Mineiro sabia que tinha que marcar o Dodi. E aí, nesse jeito de sair jogando, o Manuel Castro adiantava aqui, ficava dividindo, às vezes no Balbuena, às vezes no João Pedro. Do outro lado, o Talhari fazia a mesma coisa, às vezes no Vieri, às vezes no Marlon. E assim o Grêmio tinha todos os seus escapes marcados. Porque aqui o Amuso adiantava no Rodrigo, o Rodrigo se adiantava no Amuso, perdão. E o Gabriel Pinheiro ficava sem ter muito quem marcar. Porque o Pavon não fechava, ele ficava bem aberto. E assim o Grêmio tinha muita dificuldade. Tá todo mundo muito marcado.
Precisava de muita vitória pessoal para que o jogo acontecesse. O Arthur em alguns momentos teve vitória pessoal contra o Mandaca, e aí a jogada às vezes andava um pouquinho, mas não foi grande coisa assim. Vocês vão lembrar de uma jogada nossa no primeiro tempo, que é uma infiltração do Pavon por dentro. Numa jogada que aconteceu aquilo que o Luiz Castro tanto tinha pedido. O João Pedro estava aqui, ó. O João Pedro estava posicionado aqui por dentro. O Pavon pegou a bola por fora, aberto na linha lateral, achou um passe no João Pedro. E a gente já conversou no outro vídeo que para cobrir essa entrada da área, já que a equipe do Juventude não tem um primeiro volante definido, né? O Lucas Mineiro e o Mandaca, eles jogam alinhados lado a lado. Para cobrir esse espaço aqui, esse espaço da entrada da área, o Juventude adianta os zagueiros. O Gabriel Pinheiro adiantou no João Pedro, o Pavon atacou por aqui, o João Pedro conseguiu um passe para o Pavon e o Pavon saiu cara a cara com o Jandrei e acabou não sabendo o que fazer, finalizou mal e o Jandrei fez a defesa. Mas no único momento em que alguém atacou aqui por dentro, no caso foi o nosso lateral, o João Pedro, no pouquíssimo lampejo de bom futebol do João Pedro na partida contra a equipe do Juventude, abriu esse espaço aqui, o espaço nas costas da zaga, que o Pavon atacou muito bem e saiu cara a cara com o Jandrei para finalizar. Mas o segundo tempo foi completamente diferente. O nosso segundo tempo teve um andamento muito melhor de jogadas. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Vamos lá. Acompanhando também no quadro tático. A mudança mais significativa foi a retirada do Dodi do time e a entrada do Gabriel Mack como um camisa 10. Vocês já notam aqui que o Grêmio está numa formação diferente. É um 4, essa linha de 4, né? 2, 3, 1. Né? Os dois volantes, Arthur e Noriega passando a jogar alinhados lado a lado e o Gabriel Mack como esse camisa 10. Sem contar a questão técnica, que foi do Mack ter entrado extremamente bem no jogo, dando outra rotação, dando confiança pro time, com vitória pessoal, né, nas duas jogadas em que ele finaliza, uma de perna direita e a outra de perna esquerda, há uma ideia tática do Luiz Castro que fez o Grêmio melhorar, que é gerar dúvida no time adversário. O Safira já não tinha mais referência, ele já não sabia mais quem marcar. Quando tinha um primeiro volante definido, que era o caso do Noriega, o Safira sabia que tinha que marcar esse primeiro volante. Mas quando o Luiz Castro alinhou os dois volantes, o Safira já ficou na dúvida. Se ele marcava o Arthur, se ele marcava o Vieri, se ele marcava o Balbuena, se ele marcava o Noriega, em quem ele ia. E ele acabava fechando os zagueiros do Grêmio. Quando a bola chegava no Arthur, a mesma coisa. O Mandaca ficava na dúvida. Eu cubro esse espaço, que eu vou destacar para vocês aqui, da entrada da área. O Mandaca e o Lucas Mineiro, a gente marca o Mack ou a gente sobe no volante? E o Juventude, durante todo o primeira metade, se assim eu posso chamar, do primeiro tempo, optou por fazer os seus volantes colarem nos volantes do Grêmio. Então o Mandaca e o Lucas Mineiro avançavam em Noriega e em Arthur. E isso fazia com que o Gabriel Mack tivesse esse espaço todinho aqui para se movimentar. Como é que o Juventude tentava bloquear esse espaço? A gente já viu, os zagueiros adiantam. Só que, quando um jogador está posicionado aqui e um zagueiro adianta, é um movimento curto, é um deslocamento curto. Agora, quando esse jogador está aqui e o zagueiro precisa sair daqui e vir até aqui, é um deslocamento muito grande. E Gabriel Mack, seja contra Rodrigo San, seja contra o Gabriel Pinheiro, com todo esse espaço aqui, ele vai criar. Ele é mais rápido e mais habilidoso que esses jogadores. E ele criou essas oportunidades que fizeram com que o Grêmio ganhasse confiança a ponto de construir o gol do empate, que foi o gol do Vieri, marcado de fora da área. Tirando um pouco daquela marca negativa que ficaria na partida, né? Porque ele cometeu o pênalti com o braço bem aberto, pênalti bem marcado. E ali o Vieri conseguiu se recuperar marcando aquele gol. Mas a mudança principal do Luiz Castro foi essa. Essa liberdade do Gabriel Mack jogando como um segundo atacante, que fazia com que o Lucas Mineiro e o Mandaca ficassem na dúvida. Se eles optassem por marcar o Mack, o Noriega teria muita liberdade para conduzir a bola, e aí o Enamorado poderia cair por dentro, o Enamorado poderia cair por aqui. Do outro lado, se o Mandaca optasse também por pressionar o Mack, o Arthur teria muita liberdade para jogar como ele teve em alguns momentos da segunda etapa. Mas como eu disse, os jogadores do Juventude optaram por pressionar os zagueiros. Pressionando os zagueiros, o Mack teve todo esse campo. O Amuso caiu mais por dentro para ajudar a construir. O Enamorado caiu mais por dentro também para ajudar a construir. E aí a gente tinha o Pavon atacando essa profundidade aqui com muita força nessa situação.
mais específica, mas foi um primeiro tempo muito abaixo taticamente, onde o Grêmio não encaixou, e também tecnicamente, mas um segundo tempo onde o Luis Castro enxergou bem o jogo, fez uma mudança extremamente corajosa, que foi a colocação do Gabriel Mack como um camisa 10, por mais que na base ele já tenha jogado assim, mas numa semifinal de Campeonato Gaúcho, fora de casa, perdendo o jogo, tu ter esse tipo de audácia tem que ser bastante saudado. E aí o Grêmio conseguiu esse empate e a classificação nos pênaltis, muito pela confiança desse menino aqui, que entrou no jogo como se estivesse jogando numa festa contra crianças mais jovens do que ele. Lembrando que ele tem só 17 anos, né? Bom, vocês me conhecem, eu tento não falar de arbitragem, tento falar daquilo que aconteceu dentro do campo, e aqui tá uma explicação um pouquinho mais rápida e detalhada do que o Luis Castro tentou fazer na primeira etapa, onde deu tudo errado, onde ele fez as escolhas erradas, achou que funcionaria de uma maneira e funcionou de outra maneira, e no segundo tempo, onde ele fez as escolhas certas e corajosas e fez com que o Gabriel Mack encontrasse espaço, onde ele tivesse onde jogar, onde receber essa bola desmarcado. E aí tem muito mérito do menino em entrar bem no jogo, não sentir o nervosismo e nos ajudar a classificar para a final de um campeonato estadual, que agora venham os 2 Grenais que teremos pela frente. Gostou do conteúdo? Inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, aqui é um espaço pra gente debater sobre futebol, e compartilha, que tudo isso ajuda bastante esse conteúdo a ficar cada vez melhor e a chegar em cada vez mais pessoas. A gente tem atingido números muito bons e eu sou cada vez mais grato a tudo isso. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Valeu!